Bom dia, a paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação sobre a tua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Ontem nós terminamos, Ontem não, hoje no início do dia, meia-noite, nós terminamos a nossa campanha 15 dias de clamor e intercessão pelas vidas. Foram dias abençoados, Eu sei que muitos teve resistência, muitos teve lutas, mas foram vencidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E nós tivemos aí grandes testemunhos, grandes vitórias, curas, Então, nós vimos aí o agir de Deus, o manifestar da presença de Deus, e nós vimos que o Senhor Deus, Ele está conosco, que o Senhor tem ouvido a oração, que quando o povo clama, quando o povo se junta, é resolvido as coisas. Por quê? Porque o Senhor Deus está ali, Ele está agindo na nossa vida. Então, o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida. E nós entendemos que é o mover do Espírito Santo trabalhando nas questões a qual nós não conseguimos resolver. Quando nós oramos, como diz a palavra em 2 Crônicas 7:14, que foi a base da nossa campanha, que se o povo juntar e o povo orar, clamar o nome santo do Senhor, as resistências, elas vão cair por terra. E o Senhor Deus vai ouvir as nossas orações. O Senhor atenderá a cada uma das orações, a cada uma das preces, tá? Olha, nós tivemos ali causas que estavam na justiça, que não conseguiam ser resolvidas há mais de 2 anos, e foi resolvida. Por quê? Porque o povo clamou. Porque teve pessoas a se juntar com a oração daquela pessoa. Ela não esteve sozinha. É como uma muralha. Há impedimentos na nossa vida, e que são grandes muralhas, que às vezes você está ali batendo naquele muro para ele quebrar, e sozinho você não consegue. E muitas vezes é necessário juntar outras pessoas para estar ajudando você a quebrar aquele muro. Por isso a oração de intercessão, ela é muito eficaz, tá? A gente teve grandes milagres de cura, de resgate, de libertação. E tudo é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Grandes bênçãos nós alcançamos. Por quê? Porque o povo cumpriu a palavra em 2 Crônicas 7:14. Nós se juntamos e clamamos ao Senhor, rendendo graças e entendendo que da nossa maneira não conseguimos, e entendendo que se não for Deus na causa, não resolve. Mas nós entregamos a campanha, mas não vamos parar aí, nós vamos continuar, ou seja, nós aprendemos uma lição e agora nós temos que colocar em prática todos os dias, orar, interceder pelas vidas, A gente tem o povo aí de Rio Grande do Sul que está precisando da nossa oração, da nossa intercessão. Se você não pode ajudar com bens materiais, se você não pode ajudar com roupas, com alimento, mas com dinheiro, mas você pode ajudar na oração, ore por eles e o Senhor Deus vai fazer o impossível. Vamos orar e clamar por este povo. Vamos entrar em oração e intercessão, porque Deus vai intervir e ali Deus vai fazer grandes coisas. Vamos pedir para Deus quebrantar cada vez mais o coração, porque no meio de adversidades, amados, ou a gente se quebra mais para deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, ou a gente se endurece o coração. E muitas vidas acabam se endurecendo. Então nós vamos pedir para aquele povo, para que cada vez mais se quebrante o coração, para que, por mais que tenha acontecido coisas ruins, eles não venham endurecer o coração e virar as costas para Deus, mas que cada vez possam se render ao Senhor. E eu creio que Deus já levantou provedores para ajudar aquele povo, porque é o povo de Deus. E Deus não quer que nenhum se perca. Então vamos orar e que Deus venha também dar o escape a cada um, para que nenhum se perca, para que encontre a salvação e que haja um resgate na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje nós vamos aí para o terceiro item
terceiro exemplo, né, de uma oração não respondida dentro da Bíblia, tá? Não respondida não, perdão. Nós vamos ver um exemplo de oração que foram atendidas, respondidas, orações que foram feitas dentro da Bíblia, tá? Aqui nós falamos aqui um exemplo de oração na Bíblia, que foi a intercessão do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo, ele intercede por nós, tá? Com gemidos inexprimíveis, mas o Senhor enviou o teu Santo Espírito para ser o intercessor por nós, e ele intercede diretamente ao Pai por nós, tá? Nós somos intercessores aqui na terra, que nós intercedemos e elevamos a nossa oração até os céus, para que o Senhor ouça a nossa oração. Mas nos céus existe aquele que intercede diretamente ao Pai por nós, que é o Espírito Santo. Lembre-se, só há um intercessor por nós, não tem outro. Não tem outro que vai interceder diretamente ao Pai pela tua vida, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? E o segundo exemplo de oração na Bíblia é a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Dentro do Pai Nosso, nós aprendemos a fazer todos os tipos de oração. Oração de ações de graças, oração de louvor ao Senhor, a oração de agradecimento, a oração de perdão, né? E a oração de súplica. Então, existe outros tipos de oração ali dentro do Pai Nosso. E o Senhor nos ensinou a orar, como convém orar, né? E hoje nós vamos falar o terceiro exemplo, que foi quando Abraão, ele intercede por Sodoma. Isso mesmo. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra, ela foi destruída, né? Ela foi destruída. Aí você diz, peraí, mas Abraão não intercedeu por Sodoma? Sim, mas vamos lá, vamos ler para a gente entender. Em Gênesis 18, 23, vai nos dizer assim: E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Olha só, Abraão estava a clamar por Sodoma e Gomorra. É um exemplo de oração, tá? Que foi feita dentro da Bíblia. Mas mas Sodoma não foi destruída? Olha só, vamos ler o verso 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão lá dentro dela? Olha só, Abraão ainda continuava a questionar, a perguntar ao Senhor, né? Se tiver ali, Senhor, 50 justos, ainda vai destruir aquela cidade? Ainda vai destruir aquilo lá? Mas olha só, verso 26 nos diz assim: Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Olha só, Abraão intercedeu pelo povo. Isso é um exemplo também de oração de intercessão. Abraão intercedeu pelo povo de Sodoma, tá? Ele intercedeu por aquele povo e dizia: Senhor, só vai destruir também os justos que estão ali? Aí ele perguntou de novo: Senhor, se ali no meio daquela cidade o Senhor encontrar 50 justos, ainda vai destruir? Aí o Senhor disse: olha, se eu encontrar 50 pessoas lá dentro que são justas, eu não vou destruir, vou poupar toda a cidade. Então aí está a resposta. Se o Senhor destruiu Sodoma, é porque não encontrou os 50 justos, tá? Mas por que Abraão estava intercedendo por aquele povo? Abraão estava intercedendo por todos, sim, isso é verdade, mas ele lembrava da família dele que ali estava. Ali tinha Ló. Ló foi para lá, o sobrinho dele foi para lá, e ele habitou ali junto com a esposa e famílias, tá?
E os servos dele, todos estavam ali, mas até os servos todos se corromperam. E somente a família de Ló ficou reservada no meio de uma cidade corrupta e abominável, aonde só existia imoralidades ali naquele lugar. E o Senhor Deus estava ofendido com tamanha abominação. E o Senhor disse, ele chegou até Abraão e disse que destruiria aquele lugar. Ele foi ali junto com os anjos porque tinha uma missão de destruir, mas o Senhor sabia que Abraão iria clamar. Ele sabia que Abraão iria interceder por aquele povo, porque lembrava também do teu sobrinho. Mesmo assim, o Senhor, examinando toda a cidade, não encontrou esses 50 justos, não encontrou os 10 justos. Ele encontrou ali somente a família de Ló. Mas o que o Senhor fez? O Senhor, por causa da intercessão de Abraão, ele poupou a família de Ló, tá? Ele poupou a família de Ló, e os anjos foram ali e retiraram aquela família dali, mas todo o resto foi destruído. Então aqui a gente vê exemplos de oração, de uma oração respondida, de uma oração não atendida por completo, porque nós não podemos dizer que foi não atendida, né? Mas porque o Senhor tinha um propósito ali. O Senhor queria sim, desejaria sim resgatar aquele povo, mas o coração deles era muito corrupto e o Senhor teria sim que destruir. Hoje todo mundo lembra-se disso, né? Por causa dessa oração de Abraão, Ló foi poupado com a sua família, né? Então a gente vê a eficácia de uma oração. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder. E assim como o Senhor fez na cidade de Sodoma e encontrou ali Ló e reservou ele, que Deus também possa nos encontrar e nos reservar para ele, tá? Que não venhamos a perecer, que não venhamos ser arrancados, né? Mas que o Senhor Deus nos conserve em santidade, em integridade, não nos corrompendo neste mundo tão abominável que ele está se tornando. Porque, na verdade, se a gente for avaliar, olha, com toda sinceridade do meu coração, no meu contexto de vida, do que eu acho, do que eu penso, na minha opinião, o mundo está se tornando uma Sodoma e Gomorra. Por isso que o Senhor diz que nos fins dos tempos, no dia do julgamento, haverá, ele fala, olha só, uma palavra tão séria e tão forte, que Jerusalém, sobre Jerusalém, ou seja, Jerusalém que ele fala é todo o povo de Deus, tá? Não é a cidade, não é não é o país, não é nada disso. Ele está falando sobre Jerusalém, que ele fala assim, que Sodoma e Gomorra terá mais privilégio do que Israel, do que Jerusalém. Por quê? Por causa da abominação, por causa da imoralidade. Cada dia mais está crescendo, cada dia mais está se corrompendo. Então, quando ele diz isso, ele está falando de todos nós, tá? Então, ele diz que se Sodoma e Gomorra foi destruída pela imoralidade, vamos pedir e clamar ao Senhor pela misericórdia, tá? Porque esse mundo está ficando pior, esse mundo está ficando mais contaminado, muito mais do que Sodoma e Gomorra. Então vamos nos reservar e pedir que o Senhor nos reserve, nos separe, em nome do Senhor Jesus, para que a gente não venha se corromper, tá? Mas deixando aqui esse exemplo de oração, de intercessão, aonde Abraão intercedeu pelo povo de Sodoma. Vamos interceder por todas as cidades, por todo o povo de Deus. E Deus ouvirá dos céus a nossa oração, se assim todo o povo clamar, todo. Amém? Olha, eu sozinha não posso fazer nada, mas eu com você fazemos muito. Em nome do Senhor Jesus, lembre-se disso, nós sozinhos não conseguimos fazer nada, mas juntos somos muito mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Medita nessa palavra, reflita nessa palavra, ore,
clame, interceda, busque do Senhor, se preserve, não se contamine com a corrupção deste mundo, tá? Porque o mundo jaz do maligno. É esse mundo que Deus está falando na palavra. Esse mundo, ele é do maligno, o mundo de corrupção, tá? Não é esse planeta maravilhoso, porque isso tudo é do Criador. Mas nós não, as pessoas estão corrompendo este mundo tão maravilhoso do Senhor e transformando mesmo no mundo do maligno. Então, vamos vigiar nossos passos e nosso coração. Continuemos em oração e intercessão uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe teu dia. Que Deus possa abençoar e te transbordar, te dando sabedoria e direção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.